Kleber, se puder trazer um copinho de água para mim, eu agradeço. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. É importante nós sempre orarmos, né, para que o Senhor nos dê revelação. Talvez você já ouviu a palavra, você já conheça o texto, e aí muitas vezes você fala, essa passagem eu já conheço, aí você acaba fechando o seu coração. Mas homens de Deus, mulheres de Deus, eles abrem o coração para receber, porque sabem que a palavra de Deus ela é viva, e todas as manhãs Deus tem algo novo para nós, todos os dias Deus tem algo novo, amém? Então abre o seu coração, ore agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, nesta noite, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo ministrar, Senhor, para que nós possamos ser transformados a cada dia, Senhor, e termos a mente de Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sempre é importante você, todas as vezes, né, que você vai ouvir a palavra, até mesmo quando você vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, é sempre importante você orar antes. Fala, Senhor, fala comigo através dessa leitura. Sabe, você vai ver que coisas novas, né, nós estamos cantando esse louvor, já tem acho que umas 2 ou 3 semanas, coisas novas o Senhor sempre tem para nós. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sabe que nos dias de hoje, muitas pessoas, né, pós-Covid, toda essa pandemia, tudo isso que tem acontecido e ocorrido, muitas pessoas agora estão preocupadas, né, com segurança financeira, saúde, tantas outras coisas, e muitas pessoas estão correndo atrás de tudo isso. Estão desesperadas, correndo para lá e para cá, muitas vezes até sem o norte, sem saber o que fazer, né? Nós temos uma amiga aí, uma pastora que vende plano de saúde, plano de seguro de vida, e as pessoas agora, coisas que nunca se preocuparam, agora estão correndo atrás, querendo melhorar os seus planos, querendo fazer seguros de vida e tantas outras coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a tua segurança? Rapidamente, muitos falam Deus. Mas veja, na prática, no dia a dia, no meio que você está, no meio da pressão, qual é o tipo de resposta que você tem dado diante de tudo isso? Essa é a grande pergunta. Porque as pressões, elas fazem parte. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essas tribulações, elas fazem parte. A grande questão é, quando elas acontecem no seu dia a dia, você está revestido de Cristo, como diz lá em Gálatas, que nós somos revestidos de Cristo? Ou simplesmente você fica desesperado, tentando na força do seu braço, achar uma solução, achar uma saída? Sabe, quando se fala em segurança, para o mundo, as mulheres, né, quando não conhecem o Senhor, muitas vezes elas olham assim, o que vai trazer segurança? Ela olha para o marido e fala, deixa eu ver se esse meu noivo vai trazer segurança. Ela olha se o trabalho que ele tem, os bens que ele possui, então fala, esse cara aqui ele é rico, então se ele tem dinheiro, ele vai me trazer segurança. O mundo muitas vezes avalia assim, é pelo que você tem, não pelo que você é. Agora veja, esse é o mundo. Agora Deus, Ele não avalia por aquilo que você tem, mas Ele avalia pelo que você é, e não sei se você sabe, você é o filho, você é a filha amada de Deus. Então, aqueles que têm filho, conseguem ter essa revelação muito maior. Muitas vezes nós fazemos tudo pelo nosso filho. Nós trabalhamos
para investir na vida dos nossos filhos, porque esse é o coração do pai. Então, quando você entende, talvez para você que é pai, você que é mãe, consiga compreender de uma forma mais rápida, mas se você entender que apesar do seu coração, muitas vezes não ser perfeito, e nós não somos perfeitos, mas muitas vezes nós erramos, porque o homem é falho, mas mesmo assim você dá tudo dentro do seu alcance para que o seu filho seja exitoso e cresça e avance. Quanto mais Deus que é perfeito, por que ele seria diferente? Muito pelo contrário, Deus ele já provou o seu amor por nós, dando o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você entende isso, não tem outra coisa, senão o Senhor, para ser a nossa segurança. Você precisa ter ciência disso. É Cristo que é a nossa segurança. Às vezes eu estou aqui na igreja, acaba o culto, as crianças descem, correm para lá e começam a brincar de queimada, aquela bagunça toda. Mas de repente, às vezes algum cai. É impressionante. As crianças, às vezes, quando caem, que são bem pequenas, elas saem correndo para onde? Ou para o colo do pai, ou para o colo da mãe. Por quê? Porque eles sabem que ali eles encontram o quê? Refúgio, segurança. Qual que é o problema, então? O problema é quando crescem. E muitas vezes, quando crescem, acham que o pai e a mãe são antiquados e, enfim, na minha época eu usava o termo quadrado. Eu falo isso, minha filha depois fala, pai, ninguém sabe o que é quadrado. Quantos aqui sabem o que é quadrado? Aleluia! Tem um respaldo agora, se minha filha me questionar. Você viu, filha, quantas pessoas levantaram? Fala alguma coisa, fala, pai, você falou um negócio, ninguém sabe o que é. Eu falei, boa parte sabe. Aleluia! Então veja, Deus, quando Ele nos chamou, Ele nos direcionou, Ele nos deu um propósito. Não fomos nós que, por conta de uma crise, fomos parar na igreja. Muitos de nós até pensamos isso. Eu tive um problema no meu casamento, eu fui para a igreja. Talvez se você não seja de um berço cristão, você veio numa dificuldade do casamento, veio numa dificuldade financeira, veio numa enfermidade ou qualquer outro tipo de coisa assim. Mas quando nós lemos a palavra de Deus diz outra coisa. Você não é fruto do acaso, você não está aqui por acaso. Foi o próprio Senhor que te chamou, foi o próprio Senhor que te escolheu. Você precisa ter essa clareza, essa ciência. E o que diz é o quê? A própria palavra de Deus. Amém? Vamos ler lá em... Eu nem ia falar esse texto aqui, mas enfim. Está lá em João, capítulo 15, verso 16. Ou ao contrário, né? Eu estou no... Isso, deixa eu olhar aqui. Isso daí. Está lá. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então veja, Jesus, Ele não somente te escolheu, mas Ele te despertou, Ele te designou, Ele te deu uma tarefa, para que você possa ir e você possa dar frutos, e esses frutos permanecerem. E aí Ele fala assim, quando você dá esse fruto permanece, tudo que você pede em meu nome, o meu Pai vai te conceder, porque isso faz parte do propósito. Sabe, muitas pessoas nos dias de hoje, apesar de elas estarem na igreja, apesar de estarem dentro do corpo de Cristo, mas algumas coisas, talvez a mentalidade ainda é uma mentalidade escrava. O povo, quando saiu do Egito, chegou no deserto, o que acontece? Eles estavam livres, não estavam mais sob o domínio de Faraó, mas eles ainda pensavam e tinha a forma de pensar, os desejos ainda eram os mesmos, eles tinham vontade da comida do Egito.
E aí eles ficaram o quê? Todo um ciclo ali, perdidos no deserto. Só a próxima geração é que conquistaram o propósito. Sabe, tem muitas pessoas, talvez dentro da igreja, que estão dando voltas ali em si mesmo, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar uma lógica existencial, mas deixa eu te falar, você está tentando encontrar algo, mas deixa eu te falar, você não está perdido, porque Cristo já te achou, Deus já te achou, e você precisa entender que você agora é o filho amado, Ele te achou. O que Ele quer agora? Ele quer te instruir, Ele quer te ensinar, para que você seja um homem e uma mulher exitoso, em tudo que você for fazer. E quando você entende isso, que Deus é o teu Pai, Ele te chamou, Ele te deu uma tarefa, ou seja, Ele te designou para algo muito maior, da qual você não consegue nem dimensionar, mas à medida que você entra nesse propósito, você começa a avançar, você começa a caminhar, você começa a conquistar, não vai te faltar nada. Mas muitas pessoas querem primeiro encontrar o tudo, falar, não, eu só vou avançar, eu quero dizimar, mas assim, quando eu tiver, eu dizimo, quando tiver, eu oferto, eu só vou evangelizar quando assim Deus fizer uma grande obra. Então eu estou orando, pastor, para Deus me dar uma casa poderosa, com piscina aquecida, com luz de LEDs, churrasqueira, carros elétricos na garagem, porque aí eu vou chamar as pessoas que não têm, falar, olha o que o meu Deus deu. Não é assim que funciona, não é assim. Deus pode dar tudo isso, é evidente que pode, mas tem uma forma. E muitas vezes, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes, esse mundo, pelo fato de nós estarmos vivendo no mundo, e trabalhando no mundo, e nos relacionando com muitas pessoas que estão no mundo, ao invés de você ser influenciador, trazendo a visão da palavra de Deus, a visão de Cristo, muitas vezes você é influenciado. E aí no meio do seu trabalho, ao invés de você influenciar, como você é influenciado, você agora quer as mesmas coisas que o mundo também quer e também busca. E aí sua vida cristã não avança. Por quê? Você não entendeu o propósito de Deus ainda. Quer dar frutos, Ele te escolheu para dar frutos. E esses frutos permanecerem. E avançar, e você, tudo que você pedir, não vai te faltar, muito pelo contrário. Tudo que for necessário vai acontecer. Isso é muito poderoso. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Então veja. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 7. Marcos 6, a partir do verso 7. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Então veja, esse texto aqui é muito interessante, porque Jesus, os discípulos ali, eles viviam ali, havia comércio na época, mas ele começa a formar os discípulos, e eles falam que, olha, não levem nada. Ele frisa aqui, a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, aqui é mais um exemplo, ele fala o quê? Não leve dinheiro, não leve pão, não leve nada. O que Jesus estava querendo? Estava querendo que eles tivessem uma experiência de depender desse propósito. Mas muitas vezes, as pessoas elas querem ir, mas querem levar tudo. Não, para eu ir, eu sou pastor, eu posso falar.
Às vezes tem pastor que quer ser enviado, olha, eu quero ir, mas é o seguinte, eu quero salário por tantos meses, parece uma condição. A igreja tem que me sustentar durante tantos meses, eu vou precisar disso, daquilo, mas quando nós vemos aqui, o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos? Vocês já têm aquilo que é necessário. Seja grato. Comece a ter experiências com o Senhor. Não busque as mesmas coisas que o mundo busca. Isso não quer dizer que eles não vão ter, muito pelo contrário. Hoje no mundo que as pessoas mais procuram, eu vou te falar aqui, é reconhecimento. Elas não querem ter um carro por conta do conforto. Muitas vezes elas querem ter um carro para que os outros possam reconhecer que eles têm um carrão. É reconhecimento. Querem morar nos melhores lugares por conta de reconhecimento. Mas Jesus estava desconstruindo essa mentalidade do mundo. Para falar, dependa de mim. Dependa de mim. Vocês vão ser exitosos sim, não vai faltar nada. Mas muitas vezes, estou falando de crente aqui, está buscando as mesmas coisas que o mundo. E aí você vai ver que passa ano, entra ano, o cenário é praticamente o mesmo. Por quê? Coração do homem enganoso. Em algum momento instalou um software do mundo e contaminou o seu coração. E você está querendo reconhecimento de homens, mas Deus está falando, filho, você já é o meu filho amado, você não precisa de mais nada. Porque aqueles que aceitaram o Senhor Jesus já têm tudo, porque carregam a própria vida de Deus em si. Sabe, lá em Lucas 23, falando no mesmo episódio, Lucas, capítulo 22, verso 35, quando eles voltam, olha o que diz o texto, a seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei, sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? Qual que foi a resposta deles? Nada, disseram eles. Então o que Jesus queria ensinar para eles? Olha, vocês já têm o que vocês precisam. A obra de Deus não é feita com a mentalidade do mundo. A obra de Deus, vocês não precisam de um bom carro para fazer a obra de Deus, vocês não precisam de nada disso. O que vocês precisam, vocês já têm. Era isso que Jesus estava ensinando, era mudando a mentalidade. É quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus falava o que? Olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Mas muitas vezes nós queremos a nossa vontade, queremos reconhecimento segundo o padrão do mundo. E aí entra ano, sai ano, o que você tem é frustração, é decepção, porque não é assim que se faz a obra de Deus. Aleluia. Sabe, lá em Eclesiastes 5:10, diz assim, quem ama o dinheiro, jamais se farta dele, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Então, os irmãos sabem que Provérbios, Eclesiastes são livros de sabedoria. E aqui está dizendo exatamente isso, quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Eu te pergunto, quem é a sua paixão? Alguns aqui sussurraram, Jesus. Mas é fácil você saber, porque aqueles que amam, aqueles que são apaixonados, verdadeiramente jamais se fartam. Então se hoje você ama Jesus, eu quero dizer, tem uma sede, clamando para você ter mais de Cristo, mais de Jesus. Tem algo clamando no seu coração, para você cada dia mais e mais
se apaixonar por Cristo. Quem ama quer estar próximo. Quem ama não abre mão. Quem ama quer estar conectado. É assim. Então veja, queridos, Deus nos chamou para uma obra. Quando você entende esse propósito, que você é o filho amado, você fala, nossa, mas eu, Senhor, sabe, muitas vezes eu falei, Senhor, mas tinha tanta gente melhor do que eu, tinha tanta gente mais certinha, eu era todo atrapalhado. Eu sei das histórias de muitos aqui, a gente formaria um grande time. Mas Deus nos escolheu. Fomos achados, encontrados. Deus olhou, apesar das nossas criancices, das nossas tolices, apesar das nossas transgressões, das nossas iniquidades, Ele nos escolheu para confundir os sábios, aqueles que pensam que são alguma coisa, para confundir até muitos familiares que apontaram o dedo para você e falaram que você não ia dar em nada, mas de repente Deus começa a fazer algo sobrenatural na sua vida, e eles começam a não entender, falam, mas aquilo lá, a gente falava que não ia dar em nada, o que aconteceu? É nessa hora que você abre a sua boca e fala que eu tive uma experiência com Deus, e Ele tem mudado a história da minha vida, e sabe qual é a boa notícia? É que Ele quer mudar a história da sua vida. Quer aceitar o Senhor Jesus? É nessa hora. Então veja, tem uma obra a ser feita. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas quando você menos espera. Foca no alvo certo. E o nosso alvo é Cristo, amém, queridos? Sabe, lá em Mateus 12, os irmãos gostam do tema da palavra, agora que eu vou começar a palavra. E a palavra é, saia do barco. Fala para o pessoal do seu lado, saia do barco. Aleluia. Sabe, lá em Mateus 12, Mateus 14, a partir do verso 22, diz assim, logo a seguir, sabe, eu achei interessante, né? Quando fala assim, logo a seguir. Por que fala logo a seguir? Porque antes, né, nós não temos tempo para ministrar tudo isso, mas antes desse acontecimento que nós vamos ler, houveram outros, no mesmo dia. Então Jesus, ele estava lá, na rotina diária dele. Ele estava lá, enviando de 2 em 2, dando instrução e uma bênção poderosa. Só que acontece, ele recebe instrução ali, e ele está ali no seu dia a dia. Aí os discípulos chegam e falam, olha, não nos faltou nada, foi poderoso demais e tudo mais. Mas um pouquinho antes ele recebe a notícia o quê? Que o seu primo, João Batista, havia sido decapitado. Era uma notícia ruim. Era um parente dele, que ele havia perdido. Era uma tribulação. Mas interessante que Jesus, ele não ficou abatido. Por quê? Ele tinha esse propósito queimando no coração dele. Ele sabia que ele era o enviado de Deus. Ele sabia que Deus havia escolhido ele. E ele falou, não vou deixar que essas coisas abatam aquilo que Deus me enviou para ser feito. É quando ele fala, no mundo tens aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele estava lá no dia a dia, tinha notícias ruins, tinha notícias boas, os discípulos testemunhando, olha, não nos faltou nada, era uma notícia boa também, mas aquilo que tinha que ser feito, ele continuou fazendo aquilo que deveria ser feito. Esse era o dia a dia de Jesus. Isso também aponta para nós. O nosso dia a dia, às vezes também tem dias que nós não temos notícias ruins e nem tribulações, mas tem dias que são dias difíceis, que apontam para essa tribulação, que apontam para tantas
lutas e enfim, mas nós não andamos segundo aquilo que nós vemos, mas sim segundo aquilo que nós cremos. E quando você crê nesse propósito de Deus, nesse chamado, nada te paralisa. Nós arrumamos um novo fôlego, um novo ânimo aonde? No Senhor. Esses dias atrás nós ministramos ali, né? O Davi, quando estava lá com os seus valentes, e eles chegam lá, as mulheres, os filhos tinham levados embora, tinham queimado as casas e tudo mais, ele tinha perdido tudo, mas onde ele foi procurar o seu renovo? Foi no Senhor. Sabe, então em momentos desses nós devemos sair correndo, como as nossas crianças, como os nossos filhos que saem correndo para os nossos braços. Sabe, são nessas horas que nós devemos correr para o Senhor, amém, queridos? Mas vamos retomar aqui o logo a seguir. Aleluia. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe, quando fala aqui do vento contrário, aponta muitas vezes para o nosso dia a dia. Tem dia que o vento está contrário. Você bolou, você planejou, estava tudo certo, mas de repente, um vento contrário. Você falou, ficou meio instável. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam no barco e viam um vento contrário. Verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Quem estava dormindo acordou agora. É um fantasma! Agora veja a cena. Você está ali, na quarta vigília, o vento contrário, você está com medo, inseguro, não sabe o que vai acontecer, você está olhando o natural à sua volta, você fala, nós vamos afundar agora. É quando você olha e fala, meu casamento não tem mais jeito, a minha empresa vai quebrar, os meus relacionamentos com os meus familiares acabou, a minha carreira profissional foi arruinada, puxaram o seu tapete na empresa. É quando as suas vendas caíram e não tem explicação porque elas caíram. É quando os seus rendimentos parece que fecharam a torneira e não está caindo nenhuma gota. Você fala, estou quebrado. Você está com medo, está aterrorizado, e aí de repente aparece alguém andando sobre o mar, e você nunca viu isso até então. E por que você nunca viu? Porque essa experiência para os discípulos era uma experiência nova. Eles conheciam sim Jesus, eles andavam lado a lado com Jesus, mas eles não conheciam esse Jesus de andar sobre as águas. Eles não conheciam. E Jesus se apresenta, Jesus se revela com uma face nova daquele que anda sobre as águas. E nessa hora, muitos aterrorizados, gritaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, isso é algo extraordinário.
até esse momento, eles veem Jesus se aproximando, Jesus querendo tomar o controle ali, a dianteira do barco, mas eles repeliam Jesus, isso é um fantasma, gritaram, aterrorizados. Mas aí o que acontece? Jesus fala: não temais, sou eu. Sou eu. O eu sou, o Todo-Poderoso. E aí Pedro, eu penso que Pedro, quando falou não temais sou eu, ele reconheceu a voz. Falou: então, seu Senhor, manda eu ir sobre as águas. Manda eu ir sobre as águas. E aí o que acontece? Ele falou: então vem. Pedro, o que ele faz? Tem uma atitude. Todos estavam aterrorizados e com medo. Mas Pedro, ao ouvir a palavra do Senhor, ele andou sobre as águas, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele deixou o medo de lado. Sabe o que ele fez? Ele fez como aquela criança que sobe. Isso me aguenta, Tiago? Não. Quase que serve de cacetada aqui agora. Mas ele subiu. Já viu aquela criança que sobe no muro? E aí o pai fala: vem filho, o filho vai lá e pum, se joga. Quantos pais já fizeram uma experiência similar a essa com seu filho? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma vez, duas vezes. Eu nem fiz, quando eu fui ver, já estava se jogando. Porque tinha convicção. Eu quase me ralei, me joguei também para pegar. Mas ela tinha convicção que eu ia segurar. É nessa hora que o medo sai. O que impedia aqueles homens era o medo. Estavam com medo da circunstância. Medo de nada dar certo. Medo de afundar, medo de não prosperar, medo de não se tornar em nada. Medo de continuar sendo apontado pelos outros. Então veja, Pedro, ao ouvir isso, ao ouvir a voz do Senhor, primeira coisa que aconteceu, o medo foi embora. Porque a palavra de Deus que diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E porque o medo foi embora, o que ele fez? Ele andou sobre as águas. Sabe, muitas vezes Deus te chama também. Vem filho, se lança. Mas você fala: vixe, eu estou avaliando aqui, fazendo umas contas, eu acho que não vai dar muito certo. Eu estou vendo aqui o cenário do meu cônjuge miserável. Pois é, você já declarou que ele é. E a palavra tem poder. Então veja. Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, desceu do barco, teve essa atitude, começou a andar sobre as águas. Ele teve uma experiência nova, que nenhum outro homem havia tido. Foi ousado, perdeu o medo, se lançou como aquele filho se lança aos braços do pai. Verso 29, vamos ler de novo. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Então veja, quando ele desceu do barco, ele estava olhando para quem? Para Jesus. Todas as vezes que nós estamos olhando para Jesus, estamos cheios de Jesus, o medo some. Nós andamos no sobrenatural, experimentamos o sobrenatural, mas aí de repente ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar o quê? Os ventos contrários. O que aconteceu? Foi tomado de medo. Foi tomado de medo. Sabe, muitas vezes nós começamos bem, porque estamos focados em Cristo. Mas de repente,
você perde um pouco o foco de Cristo. O que começa a acontecer com você? Começa a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Oh Deus! Nessa hora a fé acabou. É quando você ouviu uma palavra para você abrir uma empresa, e aí você montou a empresa. Mas aí de repente você começou a ir bem, estava andando sobre as águas, mas de repente veio a pandemia, veio a economia, concorrência, coisas que você não esperava, e você começou a submergir. E aí muitas vezes você fala: estou morrendo. Mas qual que é a boa notícia? Talvez nesse momento, aqueles discípulos que estavam no barco, começaram a olhar para Pedro e criticar os outros que não tiveram coragem de fazer o que você teve. Falar: Pedro exibido, tentou andar sobre as águas, olha lá o que está acontecendo com ele agora, vai morrer. Quem mandou se achar e querer andar sobre as águas como Jesus? Quem mandou liderar a célula? Quem mandou casar? Quem mandou ter filho? Quem mandou? Deixa eu te falar, quem mandou foi o próprio Cristo. E quando Deus fala algo para você, não importa se no meio do processo você tira os olhos dele. O que importa é você reconhecer que você tirou os olhos dele e clamar: Senhor, salva-me! Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, no tempo da tribulação. É Ele que é o nosso socorro bem presente. E eu fico vendo, Pedro, ele teve a experiência não somente de andar sobre as águas, mas também de ser salvo pelo próprio Cristo. Estava morrendo, falou: vem cá, Pedro. E ele pega e volta com Pedro para o barco. Vamos continuar lendo. Verso 30 de novo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e recomeçando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, quando é que foi, irmãos? Foi prontamente. Jesus não ficou falando: deixa ele aí um pouquinho. Jesus ficou dando ouvido lá para os discípulos: é verdade, os discípulos têm razão, não era para eles terem, faz assim. Seu filho faz uma besteira, enfia o dedo na tomada, está tomando um choque, você fala: o papai avisou para você não fazer, agora vai tomando choque. Amor, muda lá o disjuntor para 220. Algum pai faz isso? Não faz. Então veja, muito pelo contrário, todo pai, toda mãe, tem 10 crianças na sala, sei lá, umas 50 crianças lá em cima. Se um começar a chorar, o pai levanta e vai lá ver. Sabe por quê? Porque todo pai é o socorro bem presente, ele reconhece o clamor do filho. Quando o filho chora, ele fala: é o meu filho chorando, eu vou lá ver o que aconteceu. Porque o pai reconhece o clamor dos filhos. Quantos estão compreendendo? Então deixa eu te falar, se tem algo na sua vida que não tem avançado, desça do barco, ande sobre as águas, experimente o sobrenatural. Pastor, mas eu tenho medo. Deixa eu te falar, se não der certo, clame ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente. Você precisa ter essa experiência também. Para de ficar tentando se esforçar. Tem gente que já afundou, engoliu muita água, aí subiu um pouquinho, deu uma respiradinha, fala: agora está tudo bem. Mas daqui a pouco se afunda de novo. Sabe, não dá para você viver assim. Depois de um tempo, afunda de fato.
Então clame. Pastor, eu estou bem nessa fase que eu estou submergido. Então tá, põe sua mão para fora, clame, vai subir ali a sua voz. Quando a bolha estourar, Jesus vai reconhecer. E aí ele vai vir uma mão assim, ó, vem cá, filho. Aleluia. E aí diz aqui, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, o medo tirou a fé dele, ele começou as circunstâncias naturais. Então, tão somente creia. Amém? Verso 32, subindo ambos no barco, cessou o quê? O vento. Cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe, queridos, Jesus, ele vê tudo e sempre vem em nosso socorro. Você precisa ter clareza disso. Só que quando você reconhece que verdadeiramente é o Senhor Jesus na sua vida, ainda que você já tenha aceitado o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, mas tem uma hora que você precisa querer mais. Tem uma hora que... E o que diferiu Pedro? Pedro queria mais. Sabe qual foi o grande diferencial de Pedro? Os discípulos, vejam, estavam todos dentro do barco. E o barco, ele traz uma certa segurança, porque o barco não permite você afundar. Mas era uma segurança falsa. Porque eles sabiam que com aquela tempestade, com aquele vento contrário, eles iriam o quê? Afundar. Então eles estavam só ali. Estavam trabalhando só para pagar as contas. Estavam vivendo casamento, só não se separavam porque era crente. Só estava liderando a célula lá porque não queria devolver a célula. Sabe, queridos, isso aponta para quando você está aparentemente, você está no barco aparentemente seguro, mas é uma questão de tempo de afundar. Numa hora dessa, acredite, talvez muitas vezes Jesus falou: vem, filho, seja ousado. E você falou: não é possível, eu não consigo. É verdade. Mas quem disse que é você que move o sobrenatural? O que você precisa é tão somente ter uma palavra. O que você precisa tão somente é decidir andar sobre as águas diante da palavra de Cristo. Porque se Deus falou, deixa eu te falar, vai acontecer, Ele não é mentiroso não. Basta você crer, basta você colocar os pés nas águas e você vai andar. Pastor, mas se eu afundar? Clame, Ele é o socorro bem presente. Ah, pastor, então o problema é o barco, então. Aí você fala: então, estou vendo que o barco agora aqui é minha empresa, eu vou sair fora dessa empresa. O problema é meu chefe, eu vou mudar agora de chefe. Não, deixa eu te falar. Deixa eu ler mais um versículo aqui para você entender. Verso 32, diz assim: subindo ambos no barco, cessou o quê? O vento. O barco é um bom lugar para se estar? Sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, se Cristo estiver. Todo barco sem Jesus, ele é instável. Um casamento sem Jesus, ele é instável. Uma empresa sem Jesus é instável. Sua carreira profissional sem Jesus, ela é instável.
É bom estar no barco? Lógico que é. É prazeroso estar no barco? Lógico que é. Mas desde que Jesus esteja no barco. Porque veja, todos estavam ali aterrorizados, achando que era o fantasma. Mas quando Jesus pega Pedro, que estava submergindo, tira Pedro, e ambos entram no barco, o que acontece? Cessa a tempestade, ou seja, aquele barco não vai afundar mais, porque Cristo agora está nele. Aquilo que era tribulação, só havia tribulação porque Cristo não estava. Quando você coloca Cristo para governar, para liderar, para fazer parte, agora não é mais você, agora é Cristo. Agora a tribulação não são mais os seus olhos, porque agora você olha para Cristo. Eu fico imaginando, fala que cessou, sabe, mas muitas vezes, às vezes eu penso que ainda devia ter algum tipo de vento, mas é porque eles olhavam para Cristo, eles não viam mais nada, só viam Cristo. Sabe, às vezes quando você está no meio de uma tribulação, o que faz a diferença? É Cristo no barco. É Cristo no barco. Sabe, se tem alguma área da sua vida, que você olha assim, ela não avança, é aquela que você já colocou o projeto na gaveta, você fala, aqui vou viver dessa forma mesmo, porque não tem jeito. Pastor, são muitos anos assim, eu já me acostumei a viver no meio dessa tribulação. Deixa eu te falar, isso é uma mentira. Porque é muito ruim quando você se acostuma a viver na tribulação. Deus não quer que ninguém viva na tribulação. Ele quer que você o convide para estar dentro do barco e cessar de fato a tribulação. E você poder desfrutar de algo novo, algo prazeroso. Estar na presença de Deus é algo prazeroso. É algo prazeroso. Não tem trovoada, não tem. Porque se tiver, Cristo vai parar, Cristo vai cessar. Isso quer dizer que nos casamentos tem dificuldades nos casamentos, sim ou não? Sim. Mas qual que é a boa notícia? Quando Cristo está no barco chamado casamento, é cessado. Deus faz tudo novo. Quem é dono de empresa aqui? Tem alguma empresa que nunca teve algum problema? Ninguém se manifesta. Alguns falam assim, pastor, agora que eu estava criando coragem para montar uma empresa, você vai falar que vai ter problema? Sim, elas fazem parte. Qual que é a boa notícia? É que Cristo manda cessar todo o vento contrário. Essa é a boa notícia. Então veja, Deus te chama nesses dias, para você sair do barco, para você ter uma atitude. Não basta você viver na sua falsa segurança. Não basta você viver, o mundo tenta te engessar numa caixinha, te escravizar. E aí você se acostumou. E aí está tudo bem? Você fala, amém. Mas na verdade você, ou então você fala, tá ruim, mas tá bom, né? O crente não fala isso. Aqueles que não conhecem o Senhor, você pergunta tudo, tá ruim, mas tá bom. O crente fala, tá destruído, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá nada. Está tribulação e você está desajustado e é vento contrário, as coisas não avançam, e aí alguns ficam perguntando, mas esse ano da aceleração, o que acelerou foi as dívidas, o que acelerou foi as confusões no meu casamento, o que acelerou foram os boletos que não param de chegar, o que acelerou foram as chamadas do meu celular, das cobranças que não param, acelerou tudo, é muita tribulação, é muita pressão, então para!
para de olhar para os ventos contrários e começa a falar: Jesus, eis-me aqui. Comece a clamar. Se ele não vier andando sobre as águas, fala: Senhor, salva-me, entra no meu barco, acalma essa tempestade. Comece a alimentar da vida de Deus. É impressionante. O diabo, quando ele acha uma portinha para te minar a sua força, minar a sua fé, ele fica tocando nessa ferida. Mas deixa eu te falar, tem um metiolate espiritual, chamado Palavra de Deus. Alguns pensaram: pastor, metiolate arde. Mas minha mãe dizia: arde, mas cura. Às vezes dói sim, mas nós somos curados. Então Deus nos chama para ser homens e mulheres prevalecentes, que não andam com medo, olhando os ventos contrários e apavorados. Não, calma, esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Sabe, todo que pede recebe. Jesus, ele teve uma posição aqui, ele pediu para Jesus: se és mesmo tu, manda eu ir. Ele não foi um cara ousado e pulou na água, não. Pedro não era um trouxa, não era um bobão. Eu vou me aventurar. Aqueles que se aventuram sem ter uma palavra, esses afundam de fato. Mas Pedro, o que ele fala? Ei, peraí, se és verdadeiramente tu, mande eu ir. O que ele está falando? Me dá uma palavra, Deus. Me dá uma palavra, porque diante da tua palavra eu vou andar sobre as águas, eu vou fazer o impossível acontecer, porque a tua palavra move tudo. Mas uma vez que ele teve essa palavra, uau, ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Sabe, eu não sei qual é a área da sua vida que você está submergindo. Talvez você fale: agora eu descobri qual é o problema. Eu pulei do barco e não tinha uma palavra. Eu me lancei, eu fiz besteira. Eu achei que ia dar certo, porque eu achei. Eu não tinha palavra, eu achei. Mas deixa eu te falar, então não se condene. Porque Deus não traz nem peso nem condenação. A graça de Deus é aquela que te salva, que te resgata. Jesus morreu para te resgatar, para te dar uma nova vida. Então não se condene, simplesmente fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não tinha uma palavra, mas eu fiz. Sabe qual é a boa notícia? Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. E Ele te socorre e te coloca dentro do barco. Vai te instruir. E você vai andar lado a lado. E vai ter muitas novas experiências. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Aleluia. Vamos ficar de pé, fique de pé onde você está, se é que você pode, mas feche seus olhos. Sabe, eu não sei qual é a área da sua vida em que a coisa não tem avançado, mas eu queria que você falasse ao Senhor. Eu queria que você falasse ao Senhor agora. Talvez seja o seu casamento, talvez seja as suas finanças, talvez seja o seu chamado, o seu ministério, talvez seja a sua célula, talvez sua carreira profissional, talvez é o relacionamento com seus filhos, ou o relacionamento com seus pais, eu não sei. Mas uma coisa é fato. Fala: pastor, eu estou no meio da tribulação. Então, fale
Fale para o Senhor: Deus, me deu uma palavra. Talvez Deus até te deu a palavra, mas você fala: eu estou submergindo. Se esse é o seu caso, você fala: Senhor, eis-me aqui, socorro, me ajuda, eu estou quebrando, meu casamento acabou. Seja sincero com o Senhor, seja sincero, se achegue a Ele. Eu quero orar por você. Faz tempo que nós não fazemos apelo aqui à frente, mas hoje eu vou fazer, até por conta da palavra. Jesus fala: sai. Sabe, Deus, quando Ele quer fazer algo novo na vida de um homem, Ele fala: sai. Ele fez assim com Abrão, chamou Abrão e falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui Pedro pediu uma palavra, e Deus falou assim: sai do barco e vem andar sobre as águas. Não sei se é o seu caso. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Vem mais para frente aqui, mantém o espaçamento. Oh, aleluia. Ore calarabassuria larabas. Aleluia. Sabe, queridos, não importa os ventos, o que importa é o seu posicionamento. O que importa é o seu posicionamento, o que importa é o seu coração diante do Senhor. Seja sincero. Aquilo que não tem avançado, aquilo que não tem rompido, fala: Senhor, faz algo novo. Porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu chamado, na sua célula. Mas isso requer atitudes novas, isso requer posicionamentos novos. Então deixa eu te falar: não murmure, não reclame, não olhe para trás, olhe o que o Senhor vai fazer daqui para frente. Amém? Aleluia. Enquanto eu oro, eu queria que você orasse ao Senhor. Você que não veio também, glória a Deus, Jesus já está fluindo, mas ore também, peça ao Senhor, todo que pede recebe, amém? Então fala: Senhor, os ventos estão contrários no meu casamento, nas minhas finanças. Aí você vai falando e fala, e clama ao Senhor, fala: salva-me, Senhor, eis-me aqui, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, nós oramos, ó Deus, nessa noite, porque sabemos que Tu é um Deus de poder, Pai, um Deus de milagre, um Deus do sobrenatural, um Deus daquele, ó Pai, que faz andar sobre as águas aqueles que creem. Por isso, Pai, que nesses dias, ó Deus, o Senhor possa ser o socorro bem presente sobre cada casa, sobre cada família, sobre as finanças, sobre os relacionamentos, sobre a carreira profissional, sobre o chamado, sobre o ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesses dias, ó Deus, haja o liberar do Teu sobrenatural. Ó Pai, coisas que estavam paralisadas, coisas que estavam travadas, ó Pai, que nesses dias, ó Deus, o Senhor possa liberar o favor do Senhor. Pai, que os Teus filhos possam correr para os Teus braços, sabendo que o Senhor é o socorro bem presente no dia da tribulação, no dia da angústia, Pai. Por isso, Deus, nós já Te louvamos e agradecemos, porque sabemos, Pai, que grandes serão os testemunhos, Pai, de restauração, de prosperidade, de frutificação, de alegria indizível, que homem nenhum pode produzir, a não ser o Teu Espírito Santo em nós. Por isso, Pai, derrama, Pai, da Tua alegria nesses dias, derrama, Pai, da força do Teu poder, Pai, porque nós como homens
de Deus, mulheres de Deus, diante de uma palavra do Senhor, ó Pai, quem nos impedirá? Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, vem agir nesses dias, Senhor, que nós não andemos mais de uma forma, Senhor, independente, mas que nós possamos andar debaixo da Tua palavra e da Tua direção, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Sabe, queridos, tem uma questão. Não, eu gosto quando os irmãos vêm aqui à frente e respondem. Mas a nossa grande resposta não é após a palavra. Aqui é o começo. A nossa grande resposta é dia após dia. Se seu casamento está submergindo, não adianta você ter os mesmos comportamentos. Ame o seu cônjuge. Ame o seu cônjuge. Faça algo diferente. Se suas finanças não avançam, tenha atitudes diferentes. Quebre o cartão. Ai, pastor, aí não pode. Procure uma ajuda. Procure conselho. Então veja, ninguém faz a obra sozinha. Procure o seu líder. Compartilhe. Avance. Abra o seu coração. É a única forma de nós avançarmos. Amém? Então saia do barco, seja ousado. Seja ousado. Amém, queridos? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu falar um negócio aqui. Vou dar uma lição de casa, amém? Eu comecei falando lá sobre João 15,16. Que é... A palavra de Deus fala: não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu aqui vos escolhi para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome pedir, o meu Pai vô-lo conceda. Então veja que tem uma condição aí, fala: olha, quando você dá fruto, tudo que você pedir em meu nome, meu Pai vai prover. E às vezes você perde o foco disso. Eu queria desafiar você, nesse semestre, a gerar uma vida, gerar um discípulo. Pastor, quando é que eu começo? Hoje, amanhã, quinta-feira. Sua célula é quinta. Leve alguém, convide alguém. Faça algo novo. Quer coisas novas? Tem atitudes novas. Como estão compreendendo? Detalhe, a palavra nos ensina. Muitos de nós correndo. Expressão é ruim, mas parece correndo atrás, cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Mas Jesus lá em Mateus, na grande comissão, capítulo 28, no finalzinho, fala o quê? Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem é seu discípulo? Talvez você fale: pastor, eu não tenho discípulo. Talvez você não tenha porque você não é. Então seja discípulo de alguém, gera um discípulo, tenha essa experiência. Quando isso acontece, você está completamente encaixado. Amém? Então convide alguém. Convide alguém para estar na célula. Eu nunca fiz isso, mas eu vou começar a fazer. No dia da célula eu vou fazer um vídeo. Melhor, na quarta-feira. Amanhã é dia de célula. Convide alguém. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Saia do barco, tenha uma atitude diferente em fé através da palavra de Deus. Amém?
Estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém?